Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, domingo, 29 de março de 2026, a lição 1 desse novo trimestre, que é abril mais junho, ela tem como título, essa lição 1, Nossa Condição. A igreja de Laodiceia, nos tempos de Jesus, ela era uma cidade ali na parte ocidental da Ásia Menor, que ela ficava a 15 quilômetros da igreja de Colossos, onde ela usufruía de grande prosperidade ali na província da Frígia, onde os cristãos desse lugar se achavam-se abastados, ricos, mas se encontravam numa cegueira espiritual tremenda. E Jesus, como Criador e mantenedor do universo, Criador de todas as coisas, onde ele é onipotente, onisciente, onipresente, e ele é o testemunho fiel e verdadeiro, e o princípio de toda a criação, ele dá uma profecia para a igreja de Laodiceia no fim dos tempos, ou seja, que a igreja nesses dias, ou seja, nos nossos dias para o fim dos tempos, que também nós ainda somos a igreja de Laodiceia, ele diz que a condição espiritual de como estaria o povo nessa época, nesse período, estaria numa mornidão tremenda, que ele menciona ali em Apocalipse 3, versículos 14 até 17, e Jesus repreende por essa mornidão espiritual, que eles se achavam assim, autossuficientes e ricos, sem necessidade alguma. E ele já projetava isso para os fins dos tempos, os tempos que antecedem a vinda de Jesus. E assim, a mesma Laodiceia dos tempos de Jesus, Jesus já profetizava que a Laodiceia de hoje, ela continuava sendo a mornidão espiritual, onde os cristãos estão se achando autossuficientes, ricos e abastados, e Jesus realmente ele dá uma repreensão. Jesus está falando realmente conosco, cristãos que vivemos nos últimos dias, que antecedem a sua segunda vinda. Ele diz que ele, nessa profecia de Apocalipse 3, Jesus diz que ele nos conhece e sabe como nós estamos. Não somos quentes nem frios aos olhos deles, e aos nossos olhos nós achamos que não precisamos de nada. Vivemos dia após dia passando momentos com Deus e pensando que somente isto basta. Mas não, precisamos de muito mais, precisamos de Jesus, de uma dependência totalmente do nosso Salvador e Senhor, se consagrando a cada manhã, buscando ser batizado com o Espírito Santo e retirar essa mornidão que existe em nós. E é isso que nós temos que perceber, essa mornidão que está em nós. Se ao menos nós fôssemos intensos em amor ao próximo, em dedicação para com Jesus, mas nós escolhemos viver longe dele achando que nós somos autossuficientes. E para Deus isso seria melhor que a mornidão, porque Jesus diz o seguinte, como nós nos encontramos assim, Jesus diz que ele está prestes a nos vomitar da sua boca. Isso é gravíssimo, porque espiritualmente o nosso sabor reflete exatamente o nosso estado que nós nos encontramos. Contudo, Jesus ainda não fez isso, ao contrário, porque ele está esperando que haja um arrependimento dos nós, de que nós não sejamos
mudamos dessa mornidão e passamos a ser quentes, pessoas dedicadas ao Senhor, observando seus estatutos e mandamentos, né? E Ele está nos chamando a todas as pessoas para uma decisão corajosa, que todos realmente vão para o seu lado. Mas o problema é que nós estamos cegos, pobres, nu. E Jesus dá esse alerta para que todos se arrependam, reconheçam essa dependência desse grandioso Cristo. E aqui em Apocalipse 3, versículos 14 e 7, Jesus mostra essa condição, essa mornidão que nós estamos. E já em Apocalipse 3, versículos 18 até 19, Jesus dá um conselho para nós. Ele dá um conselho a todos nós, que nós venhamos a enxergar que nós estamos mornos. E isso nós poderemos fazer se nós fizermos uma consagração e recebermos o poder do Espírito Santo para enxergar isto. E trocar por algo melhor, que é Cristo, num relacionamento melhor. E que Jesus, se nós fizermos isto, Ele promete nos dar um ouro refinado, ou seja, a fé, porque Deus, Ele é autor e consumador da fé, Ele que dá a fé. E se nós realmente precisamos, nós temos que mudar nossas atitudes e pedir essa fé. E Jesus também promete que nós podemos comprar dele as vestes brancas. Quando há uma modificação na nossa vida espiritual, numa consagração, nós recebemos essas vestes brancas de Cristo que nos dá para nós, que simboliza a sua justiça e a sua pureza. E Ele também promete dar um colírio, ou seja, dar o Espírito Santo para que nós possamos nos enxergar que nós somos pecadores e carecemos de um Deus grandioso. E assim nós devemos dar respostas positivas a Deus, arrependidos, com zelo e uma dedicação sem par. A mensagem dada por Deus à igreja de Laodiceia, nos tempos lá do apóstolo Paulo, lá na época no ano 52 depois de Cristo, né? E também com as profecias de João em Apocalipse 3, é uma impressionante acusação que é feita para nós, que é aplicável a todo o povo de Deus, a mornidão espiritual que se encontra entre nós no tempo presente, aos nossos dias. E Jesus, através do apóstolo João, ele fala o seguinte: veja que gravíssimo que é esta mensagem que Jesus dá através de João. Ele diz o seguinte, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, e diz o Amém, o testemunho fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem é frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Está lá em Apocalipse 3, versículos 14 e 17. É uma mensagem direta realmente de Jesus para nós, porque, como diz ali, ele é o princípio da criação. E o princípio da criação é Cristo. Quando ele esteve, o Pai e o Espírito Santo, fazendo a criação do universo. Então ele é o princípio da criação. Aqui o Senhor, ele é bem claro e nos mostra que a mensagem ao seu povo, por pastores e missionários a quem ele chamou para adverti-los, né? Não era uma mensagem de paz e segurança. Não é meramente teórica, mas na prática uma mensagem dura,
em todo particular para o seu povo que está morno nesse mundo de pecado, mostrando que o povo de Deus está em uma mornidão espiritual e precisa mudar urgente se quer se salvar. É uma acusação assim de muito grave que nós precisamos mudar urgente. Aqui é o estado de cegueira que nós nos encontramos, a pobreza, a miséria espiritual, que nós temos que mudar isto. E no texto acima, Jesus apresenta, e sendo que ele é o primeiro título que ele menciona, é o Amém, que nós vimos no início ali, de Apocalipse 13:14, que é uma palavra que conclui uma oração que nós fazemos quando cristãos, e expressa a esperança escatológica do cumprimento da promessa da salvação por Deus, que Paulo fala em 2 Coríntios 1:20. Já o título de como se apresenta como testemunho fiel e verdadeiro, que é Jesus, refere-se à mensagem, à presença de Deus ao longo da história, a presença de Jesus ao longo da história humana. E dá para identificar quando ele fala o princípio da criação de Deus. Refere-se à Trindade alertando o seu povo, onde o Criador deu início à história do universo. Esses títulos, mencionados em Apocalipse 3, que eu acabei de ler acima, remetem à descrição de Jesus Cristo. Na visão introdutória do Filho do Homem no Apocalipse, no livro do Apocalipse, mencionando as profecias que acontecerão nos tempos finais, antes da sua segunda vinda. Olha, é uma mensagem assim séria, que alerta para os nossos dias, mostrando que o povo de Deus está em uma mornidão espiritual e que todos nós podemos observar hoje. Nós podemos sentir isto se nós formos na igreja, nos lugares, né? O difícil é que alguns cristãos se acham seguros nas suas realizações, né, materiais, cada vez mais procurando adquirir bens, carros, até colocam nas redes sociais que adquiriu um carro, que adquiriu isto, mas eles se encontram uma mornidão tremenda espiritual que todos podem observar isto, né? Pode ter até uma casa belíssima, ter tudo isto, mas a sua vida espiritual está estagnada, parada. E que as mesmas pessoas, os mesmos cristãos, acreditam estar ricos em conhecimento espiritual. Estão abastados, que eles dizem. E ao receberem essa mensagem que declara, acham-se enganados e mornos. Não acreditam realmente no que as pessoas falam para ela. E na realidade necessitam da graça de Deus se eles querem se salvar. Apocalipse 3, versículos 14 até 17, é uma mensagem, uma carta profética do próprio Jesus, que se identifica repreendendo a igreja de Laodiceia, identificada como a igreja do tempo do fim, que é a igreja nossa nos dias de hoje. E que ele menciona que nós estamos em um amor de mornidão espiritual, se achando que nós estamos abastados, que não precisamos de mais nada, é só guardar Jesus voltar, é assim que pensam. E nós achamos que estamos bem, rico, física, emocional e espiritual. Que Jesus descreve ali que não é nem frio e nem quente. Está com uma sensação assim, de riqueza, sem necessidade alguma, mas está cega, pobre, nu, em uma mornidão espiritual, que o próprio Jesus diz. E assim nós somos achados a reconhecer que nós estamos acomodados espiritualmente e que nós precisamos mudar nossas atitudes para uma dependência maior de Jesus, se arrepender e se aproximar da conduta e do caráter do nosso Salvador. Jesus, ao profetizar sobre a igreja de Laodiceia do tempo do fim, ele dá conselhos a esta igreja morna que nós vemos ali em Apocalipse 3, versículos 18 e 19. Ele diz lá que dele todas as pessoas dos nossos dias comprem dele, Jesus, o ouro refinado,
pelo fogo, ou seja, adquira dele Jesus a fé salvadora, que está lá em 1 Pedro no 7. E que também possa adquirir vestiduras brancas, né? Ou seja, com pureza, sem mácula, sem mácula, sem pecado, que é o símbolo da justiça divina, a justiça de Cristo, que Jesus quer dar para nós. Vestes perfeitas, né, para não manifestar pecado algum em nós. E ele dará também um colírio para ungir nossos olhos, que é o poder do Espírito Santo para nós enxergarmos a nossa própria condição pecadora e que nós possamos fazer transformações e mudanças. Para nós enxergarmos o que faz um relacionamento com Jesus e que mudanças pode haver nisto. Uma nova criatura deve surgir. Que você, meu amigo, minha amiga, possa ter essa sabedoria ao ler mais as Sagradas Escrituras, ao ler mais essas mensagens que Cristo passa diretamente para nós. Que você aceite Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, que é a única forma de se salvar. Que você tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.